Bem-vindos ao Tentando Cinema, nosso podcast aqui em ritmo de retomada sobre audiovisualidade, nossas experiências, enfim, em relação ao audiovisual. E é isso, estou um pouco nervoso de voltar, mas feliz de estar aqui com um camarada, agora com o Lábio Lunar também apoiando, com o Saulo Nicolai. Tamo junto, vai dar muito certo. É isso, né? Não tem como sentir pressão, né? A camisa é pesada do time, dos patrocinadores, dos apoiadores, a rapaziada peida na farofa. Mas assim, brincadeiras à parte, grande prazer estar voltando ao podcast, né? Evidentemente que a gente quer sempre entregar o melhor possível, mas o bagulho é também a gente fazendo, porque feito é maior que perfeito, né? Exatamente. E aí, tipo assim, o filme da vez é Mulher Rei. Eu acho que é uma boa forma de voltar, assim, desse ato. A gente pode, inclusive, depois comentar, fazer um episódio especial só sobre famélicos, assim. Foi essa experiência audiovisual que a gente fez, que levou a gente ao hiato, né? Experiência cinematográfica, né? Vamos fazer jus ao nome do podcast. Exatamente. Mas agora o episódio sobre Mulher Rei, essa crítica desse filme que foi lançado esse ano, né? Que tá aí com a produção e atuação nos papéis principais da Viola Davis, né? Ele vai contar a história de como dizer? Vai remontar uma África no passado, mais ou menos ali por 1820, e vai trazer um reino que, na versão do filme, vai ser um reino ali numa posição delicada, mas de resistência em relação à questão toda da escravidão e do tráfico negreiro, né? Eu não vou entrar ainda no mérito da questão, porque eu acho que tem polêmicas que a gente vai resgatar, que a própria internet colocou assim, em relação ao desenvolvimento desse filme, tipo, algumas questões que o filme meio que força a barra, aquela romantizada, aquela hollywoodizada que a gente já sabe como é que é, dá uma pastelizada na história, mas a gente, vamos com calma, vamos aquecer primeiro. Exatamente. Ao mesmo tempo que eu acho que ele tem mérito de ser um filme propositivo, né? Eu acho que geralmente quando tem alguns filmes que são nessa temática, eles fogem muito de tipo assim, querem colocar uma coisa que é dita análogo ao real, e esse ele meio que falou assim, tá, mas quais caminhos a gente aponta a nível a futuro, assim, pra lidar com esses temas, saca? Eu acho que esse foi um ponto que eu não esperava, foi surpreendente de Mulher Rei. Eu já tava com expectativas muito baixas, eu também não li muito antes de ver o filme, mas foi surpreendente que ele fez o básico, mas ele fez o arroz e feijão bem, sacou? Eu achei que isso é um mérito, porque quando você vai pra Hollywood, tu já espera a farofa com cocô em cima, né? E aí tava ok até. Uma coisa que me chamou a atenção do filme é que eu fui ver o filme com expectativa nenhuma. Aliás, eu acho a divulgação do filme um dos maiores desméritos da obra. Parece, sei lá, 300, filme do Zack Snyder, assim, o cartaz, eu não gosto muito daquele CEP, aquela textura toda... acho ruim mesmo, assim, fraco. E aí eu acho que foi muito legal, tipo, ver o filme e ser surpreendido, assim, pela expectativa baixa. Também é uma coisa que pode, acho, pesar na minha avaliação, mas uma parada que, pelo menos, não sei, tipo, eu não saí do cinema, sei lá, sentindo que, não sei o que, uma coisa muito... Eu gostei do filme, sabe? Quando eu tava dentro do cinema, eu fui totalmente iludido, pego pela experiência ali de um cinema clássico narrativo e convencido pela aquela construção de mundo, sabe? Eu acho muito legal, assim, eu acho uma coisa especial. Total. Assim. Eu acho que ele também, assim, em quesito roteiro, ele é bem amarrado, né? Tem certa coesão. Tipo, os objetos de cena, eles depois se mostram relevantes, assim, pro conduzir da trama. Isso também é um ponto interessante do filme, no sentido de que ele é bem clássico narrativo, mas ele, tipo, se faz valer ali das paradas pra, tipo, passar uma história que seja, aprazível pro público em geral, ao mesmo tempo que ele meio que... ele não faz concessões, assim, né? De passar, tipo, cara, que o que a gente precisa de vez em quando é uma vingança mesmo, né, cara? A gente precisa, tipo, assumir que existem lados ali, tipo... Talvez se fosse um filme brasileiro, nesse sentido, tipo, de diretores ou de realizadores, tipo, tivesse muito branco, tomasse um outro caminho como tomou, né? Como, por exemplo, a gente criticou muito o próprio Medida Provisória. E aí esse eu acho que ele meio que, cara, ele assume o papel de cada um, representativo ali, né, simbólico dos personagens, o que, tipo, é um mínimo, tá ligado? Mas eu acho que esse mínimo só é possível ser concretizado quando você tem uma estrutura produtiva que permita que isso aconteça, tá ligado? Sim. Eu diria que o filme, ele tem algumas questões, né? Tipo, eu tô querendo mostrar pra minha mãe ficou animada em ver ele e tal. A Viola Davis veio no Brasil, assim, enfim, mais uma vez, foi atriz do filme, é uma atriz que tá em alta aí, ela tá com tipo,
pós-Oscar, né? Ela teve uma certa, digamos, propagação, assim, pública muito grande, assim, sabe? E aí tá pegando papéis, assim, né, dos filmes de Hollywood, um certo hall de filmes comerciais, assim, tá tendo muita visibilidade. Produziu o filme, também atuou com o papel principal ali, dividindo com aquela atriz mais nova. E eu acho que, assim, eu acho que tem uma coisa nesse filme que me chama especial atenção, que é uma necessidade de você, pelo menos vendo o filme no cinema, saindo depois pra, não sei, refletir, batendo aquele papo pós-pipoca, ali pós-sessão, que é, não sei, você também aproveitar o ambiente comercial que se criou com Pantera Negra, mas também propor uma certa, tipo, um outro lugar, um lugar mais sério, assim, para algumas questões, entende? Sim. Um lugar mais amadurecido desse mesmo, digamos, processo estético e certa janela comercial que Pantera Negra colocou, assim. Eu acho isso muito bom. Sim, eu acho que realmente é uma coisa que ganha, sabe, que cresce, assim. Total. Tanto em termos de audiovisualidade no geral, como de experiência mesmo com o público, né? Reflexão audiovisual acerca de, sei lá, cara, tipo, corpos afrodiaspóricos na telona, sabe? Eu acho que tem esse lugar assim um pouco. E assim, dentro disso, claro, a gente também tá falando de um grande circuito, tipo, de uma grande produtora, distribuidora audiovisual, que é Hollywood, né? De certa medida, assim, do ponto de vista... Né? Não é, Hollywood não é uma produtora, mas dá pra entender que eu tô falando... Generalizador, assim. Em termos de, tipo, potência audiovisual no Ocidente. Isso gera alguns probleminhas, assim, né? Tipo, o filme, ele tem algumas questões que me fazem pensar muito sobre qual é esse lugar de concessão do continente africano, né? De, ao mesmo tempo, no momento que a gente está reavaliando dentro da história, né, do Ocidente, do mundo, racismo, escravidão, imperialismo, e ao mesmo tempo tentando construir imagens que coloquem essas pessoas, né, nós, numa posição de mais força, sabe? De uma posição de centralidade como sujeito histórico, entende? Como sujeito político, assim, para além de um uso eventual ou fetichista, sabe? Eu acho que é uma coisa importante a partir desse processo. E claro que isso, tratando de Hollywood, Estados Unidos, de imperialismo, assim, imperialismo da imagem, não vai estar isento de alguns problemas, assim. Não sei se você quer... Não, certamente. Eu acho que, tipo, quando a gente fala de representação de África, acaba que, inevitavelmente, acaba gritando pra gente que as pessoas de África em si não têm a mesma capacidade produtiva e de distribuição que o Hollywood, pessoas da centralidade do capitalismo, ainda que sejam pessoas pretas, assim. E aí, como que isso influencia como a própria rapaziada constrói suas narrativas, né? Tipo, se a gente vê cinema preto contemporâneo africano, vão ser uma outra parada, assim como não só contemporâneo, mas você vai ver Sembene, Mambeti, vai ser completa outra representação e a proposta de sociedade do que a gente que ainda está numa tentativa de retorno, assim, e compreendendo que não é uma parada homogênea, assim, né? Mas eu fiquei curioso, assim, quais você acha que são as problemáticas próprias desse recorte, assim? Eu fico sempre né, pelo menos nos outros vídeos que a gente fazia, quando a gente começava a dar uma introdução, assim, do filme, dar um contexto meio geral, né? Tipo, como ele... Então, assim, vamos de sinopse, assim. Em 1800, a general Nanisca treina um grupo de mulheres guerreiras para proteger o reino africano de Daomé de um inimigo estrangeiro. Bom, aí eu acho que na sinopse a gente já tem alguns lugares que são legais, assim, pra gente colocar. Primeiro, entender que o filme ele tenta... Inclusive, ela fala muito isso, tipo, a Daiola, né? Vindo aqui no Brasil, ela vai falar muito sobre a Viola. Tipo, como esse filme precisa ser encarado pelas pessoas como um eventual gladiador, sabe? Um filme como Corações Valentes, assim. E, tipo, encarar o filme nessa seriedade, mas com protagonismo negro e feminino, é a forma de você... não sei, potencializar esse lugar comercial também, esse lugar de viabilidade concreta desse tipo de produção de imagem. Tranquilo. Só que nesse sentido, o filme vai fazer algumas escolhas que eu acho que são muito estranhas. E, ao mesmo tempo que elas são estranhas, elas são muito alinhadas com uma forma de concepção da imagem que coloca sempre, não sei, essas minorias políticas que estão disputando espaço contra elas mesmas, assim, sabe? Não sei se é uma sina excessivamente individualista ou o interesse dos Estados Unidos de colocar questões em jogo que estão em voga, mas não se colocar tanto assim na raiz das questões, né?
por comprometer a si mesmo. Mas, só pra citar um exemplo, o Pantera Negra, que é o Pantera Negra, que abre alas pra esse filme, ele é um filme que constrói toda uma narrativa em torno de, no fim das contas, ali, pretos contra pretos. Né? E agora o novo filme, eu fico fazendo piada com isso sempre que eu posso, é negros contra indígenas. Né? Fico esperando, no próximo filme vai ser negros contra asiáticos, é o outro negro contra muçulmano. Talvez um dia chegue o negro contra russos. E depois, depois que acabar os negros contra os russos, né, que é um grupo branco, né, menos favorecido, digamos assim, talvez chegue o negro contra negro de novo, começa a repetir. Negros contra judeus gente, pelo amor de Deus, Emicida já esqueceu isso, vamos esquecer essa porra. Nesse sentido, o vilão do filme, o que é colocado como uma grande figura colonizadora do filme, é um cara preto, né? É o rei rei guerreiro, né? Que essa coisa, nesse contexto africano, é muito misturada. De um reino vizinho que está disputando ali com os portugueses, basicamente, em relação à Europa, né? Basicamente uma visão de mundo, que é escravizar pessoas negras de África ou não, né? E comercializar isso ou não. No filme, esse reino de Daomé, ele é colocado como o reino que está contribuindo para esse processo, de alguma maneira, mas está se questionando se vai aceitar isso ou não. E enquanto esse reino de, se não me engano, Oió, ele é um reino que é o negão o reino do negão vilão, assim, sabe? Do cara mau, assim, que tá, tipo, querendo a qualquer custo escravizar os irmãos. Então tem essa coisa bem romantizada, tipo, bem contra o mal, assim, sabe? Muito clara, muito explícita. E além disso, você conta alguns fatos históricos, porque esse reino é conhecido como um reino protagonista nessa história toda de escravização e venda, principalmente venda, né? De pessoas negras pro comércio transatlântico. Existe uma questão de você não dar... Sei lá, cara, de você perder a sutileza da parada mesmo, sabe? E você não conseguir dizer, tipo, por exemplo, que esse reino, que é em que como dizer, tipo, aliança de mulheres guerreiras, como dizer? Eu acho que sim. Tipo, como assim? As Yagoji. Como nomear elas? Acho que eu esqueci. Eu acho que tipo, tinham comentado como as Amazonas do... Isso. Obrigado. E aí, só pra não perder o fio da meada, tipo... É como se historicamente existisse uma questão que é escravizar ou não pessoas negras e vender, deixá-las disponíveis para os portugueses fazer esse translado para as Américas. Clã! Ou não só portugueses, né? Com as matrizes europeias de uma maneira geral. Porque eu não lembro se o mercador era tipo português, se era inglês, pra onde que ia, qual a predominância das pessoas escravizadas pra onde iam, assim. Tipo, eu acho que pelo menos não faz essa distinção tão nítida dentro do filme, né? Tampouco era o foco, mas digo, né? Então, vale deixar claro algumas coisas em relação a isso. O filme, acho que ele deixa muito claro que a questão é com os portugueses ali, por volta... E faz sentido, porque naquele momento histórico era realmente o grande grupo europeu à frente dessa questão, né? E um dos grandes reinos da época. E em relação ao Brasil, principalmente. Eu acho isso legal, porque é um filme americano, né? Um filme dos Estados Unidos. Que não tinha muito essa pretensão... Tipo, não precisava necessariamente focar no Brasil. Podia ter escolhido outro lugar, podia ter escolhido o próprio Estados Unidos, assim. Eu acho que também... É importante para um dos personagens ser brasileiro, né, também. Porque eu acho que ele representa um pouco esse lugar da mestiçagem que não é tão comum, talvez, como constituição, assim, né, como democracia racial, depois que se vem. Eu acho que tem um certo imaginário, né, do estadunidense que o brasileiro é tudo meio assim misturado, né. E aí, diferente de que eu acho que tem separações mais nítidas, assim, raciais estadunidenses, a gente é olhado meio que dentro desse lugar, assim, né? Tipo, um dos personagens é um personagem mestiço, né, digamos assim, tipo, ele é abordado, inclusive, assim, tipo, em uma das cenas, spoiler, né, mas a personagem principal, né, junto com a Viola Davis, que faz a personagem mais nova, né, que acaba sendo uma das heroínas do filme, fala que então, você é de Daomé, mas você não é. Você é branco, mas você não é. Tá nesse meio que não lugar, assim, do pardo, né? Então, tipo, se assume isso. Eu acho que é importante narrativamente que ele seja brasileiro,
que eu acho que internacionalmente eu acho que a gente passa bastante essa imagem, né, também. Tipo, eu acho que deixa claro uma coisa. Esses desméritos não comprometem, pra mim, ver o filme ou não, valorizar esse tipo de Total. colocação estética no mercado, esse tipo de proposição, construção política num cinema dito comercial, etc. Sabe? Eu acho que é uma excelente... Assim, se eu não fosse um momento eleitoral, eu acho que até o filme teria saído melhor no Brasil, assim, por exemplo, né? Não tô dizendo que ele foi mal, mas pra mim isso não é um tema, tipo, no sentido de que se eu pudesse aconselhar alguém sobre esse filme, eu não diria, veja o filme, é um filme excelente, assim, Sim. em diversos sentidos, acho que ele merece, a gente merece fortalecer esse tipo de... Não sei, a gente olha tantos filmes contando a história de tantos momentos diferentes da Europa, sabe? A gente tem, tirando os filmes que são ótimos, inclusive, mas colocam sempre o branco indo em algum lugar e aí contando a história daquele lugar, assim, sabe? Como, por exemplo, um filme que eu gosto muito, que é O Último Samurai, né? Então, a gente tem, enfim, Coração Valente, tem filme sobre a era medieval, tem filme na Roma, tem filme de Velho Oeste, assim. Por que Hollywood demorou tanto, por que a indústria cinematográfica, no geral, demorou tanto a se debruçar sobre as histórias em África, sabe? Com um certo protagonismo político, com uma certa perspectiva não... tentando se colocar uma certa perspectiva não eurocêntrica, entende? Uhum. Então é o tipo de coisa que eu acho que a gente merece, se tiver a oportunidade de assistir, fortalecer e tudo mais. Não são méritos que... São questões que eu acho que eu colocaria em termos de desmérito. Com certeza. Inclusive, eu acho que... Não sei, assim, o filme, se eu fosse mal comparando, ou muito bem comparando, eu acho que ele dá uma surra, assim, em Black Panther, assim, sabe? É um filme muito mais complexo, muito mais interessante, muito menos romântico, apesar de ser romantizador, como acho que Hollywood tende a fazer. E eu acho que eu tenho que deixar isso muito claro, assim, não é uma coisa, tipo, não vejo um filme ou, né, sei lá, muito bom, nota 6. Eu realmente gosto, mas tem essas questões que elas ficam buzinando um pouco muito mais no pós-sessão do que na sessão propriamente dita, assim. E, inclusive, na verdade, eu acho que isso é um mérito do filme, tipo, trazer essa questão, tipo, do brasileiro, né? Tipo, o brasileiro, digamos assim, tipo... Eu acho que é bem trabalhado essa questão de, tipo, afinal de qual lado você tá, sabe? Uma parada que eu juro que eu não esperava, assim, e eu acho que desenvolveu bem, assim. Além de fato, eu acho que é um filme bem amarrado, cara, eu não esperava isso, assim. Eu acho que ele tem uma decupagem que permite com que a gente tenha cenas de ação que sejam eletrizantes, assim. Eu ficava, tipo assim, um pouco sobressaltado da cadeira e eu nem o meu estilo de filme, digamos assim, primário, tá ligado? Eu acho que ele funciona bem, tem muitos planos, tipo, tem um micromovimento ali, né, tipo, numa stead, assim, né, num estabilizador. Geralmente ele gosta de fazer umas diagonais, assim, baixas. Eu acho que você vai vendo o ambiente, assim, tem um contexto que favorece muito você entrar no lugar, assim. Tipo, tem sempre uma luz verde, assim, que reflete, tipo, a noite. Eu acho que, tipo, compõe muito essas três cores, né? Tipo, o vermelho, o verde e o amarelo compõem, assim, né? Tipo, o filme, de uma maneira geral. Tipo, o vermelho na ambientação em si, tipo, do palácio e o caralho. O verde na luz, assim, meio que refletindo a floresta, e o amarelo, tipo, junto com o vermelho na cor do fogo, assim, que é recorrente no filme, assim, tipo. Então, acho que, como eu falei, eu acho que ele amarra bem os objetos de cena. É um filme que, tipo, tem uma boa escolha de planos de uma maneira geral, assim. Eu gosto, tipo... particularmente eu sou fã de câmera parada, mas eu acho que os movimentos do filme eles se fazem jus, assim, não é tipo, vou meter aqui porque eu posso, meter porque eu tenho dinheiro pra colocar movimento. Ainda as cenas que são, que, assim, tem uma montagem um pouco mais acelerada, né, talvez, mas tem esses pequenos movimentos, eles fazem você meio que tá ali, meio que como observador, meio ativo do filme. Isso é outro mérito que eu considero. Então acho que, tipo assim, os elementos, eles se complementam bem. Isso é um aspecto interessante dele, assim. Então, assim, às vezes algumas escolhas eu acho que poderiam se deixar um pouco mais, assim. O último plano do filme, por exemplo, eu não gosto. Acho que às vezes bem ali no final, ele correu pra terminar, assim. Ele quis se fazer valer de deixar tudo amarrado, né? Tipo, inclusive uma possível colocação para um segundo filme. Mas aí ali na hora de terminar ele meio que...
valeu rapaziada, até mais, aí o último plano ele foi super rápido, assim. Mas no geral eu acho que ele sabe lidar com uma linguagem, digamos assim, que já está bem consolidada, então chega para um público sem que ele meio que precise de um processo muito ali de adaptação àquela linguagem. E com o que ele tem, ele sabe trabalhar bem, assim. E discursivamente, ele não é covarde, tá ligado? Tipo, ele traz, tipo assim, ele não abandona uma noção de bem e mal ali, tipo, explícito, e aquilo dali não fica tão complexo quanto talvez seria, mas ele também não se exime de tratar, tipo, o processo de que, cara, os reinos africanos não são homogêneos e nós não somos um povo por si desde sempre, afinal, tipo, são povos diferentes, com costumes diferentes, tipo, com conflitos próprios, tipo, inclusive isso era uma das falas, assim, né? Tipo, a guerra tribal da Europa não me interessa, assim, tipo, inclusive do vilão do filme, né? Tipo, cara, porra, o branco não é homogêneo, né? A gente reconhece que tem diversos reinos e diversos processos históricos que depois se tornaram outras coisas. Por que vocês nos veem dessa forma, né? Então, tipo, ele escolhe trabalhar com essa coisa, né? Que são povos distintos, com conflitos, então, tipo, traz esse aspecto de complexificação, não tira o fato de que, porra, talvez pra gente passar essa narrativa a gente precise colocar um bem e um mal, tá ligado? Mas ele também, tipo, já que é bem e mal, já que o bem e o mal nos educa, tipo, tá ligado? É mal, filhão. Você que é mercador aqui, outro spoiler vai comer areia, filhote. Tipo, isso é uma catarse que eu acho que a gente precisa nesse nível, tipo, cinema pipoca também, tá ligado? A gente precisa que, tipo, cara, o rolê mesmo é matar colonizador, velho. Tipo, a gente não pode... Tipo assim, pra gente construir uma outra coisa, a gente, em alguma esfera cinematográfica, precisa, em algum momento, matar colonizador. Isso é o mínimo, tá ligado? Eu acho que o filme tem vários outros méritos também, né? Eu acho essa coisa de você ter um pleno protagonismo feminino e não sei, construir uma narrativa, assim... Cara, você não vê com frequência mulheres negras protagonizando filmes, assim. Muito, tipo, pelo menos filmes de ação, né? Filmes hipercomerciais, assim, que se colocam super hipercomerciais, assim. E com gêneros mais, não sei, historicamente colocados como feminino, né? Vai, ação, umas porradarias, umas cenas de guerra, masculinos, né? Ação, umas porradarias, filme de guerra. Eu acho que a forma como o filme coloca certos temas que são colocados, que até são já trabalhados em outros momentos na história do audiovisual, assim. Só que nesse outro contexto, nesse outro lugar, assim, eu acho que enriquece muito, né? A coisa. E coloca essa mirada histórica em outro lugar mesmo. Não sei, tipo, por exemplo, eu gostei muito da forma que o filme trata, assim, a questão do estupro, assim, sabe? Talvez não tanto a forma, mas colocar isso como um tema de uma sociedade em que a guerra é pulsante, assim, sabe? Em uma sociedade em que você tem grupos divididos entre si, em que em dado momento histórico, se você dominava uma dada população, coisas brutais aconteciam, entende? E a forma que o filme escolhe tratar sobre isso, assim, dando uma certa centralidade às consequências disso, mas não ao ato em si, até a forma gráfica que o filme escolhe retratar a cena em si, eu acho que é uma coisa que mostra um certo cuidado, sabe? Uma certa delicadeza com o tema, ao mesmo tempo uma relevância numa direção que eu tendo a acreditar que um filme dirigido por um homem não colocaria, assim. Não colocaria, por exemplo, sim. Entende? E essa coisa, assim, tipo, de você ver... algumas pessoas acharam meio novelão, eu gostei. E isso já é no campo do spoiler, tá? Deixa isso muito claro. Que eu acho que a gente, quando analisa aqui, a gente não tá muito preocupado com não dar informações, mas se for o caso, você pula. Que essa questão dela ser mãe-filha, esse rolê todo, que eu acredito que colocou, não sei, as personagens numa relação muito afetiva, no sentido incomum para aquele ambiente, sabe? Porque quando você vai olhar, né, as agogis e como elas se organizam, a ideia é você não ter identidade, a sua identidade é a nação, né? Inclusive a gente pode depois fazer um comentário sobre essa história de mulher rei, né? Por que mulher rei, não a rainha, assim? Acho que vale a gente até construir um pouco sobre isso. Mas, tipo assim, a ideia é que elas são, tipo, um clã de guerreiros, assim, clã de guerreiras que, cara, não tem relação entre si, assim, não é um clã de filhas, não é
uma organização em que ela se conhece de alguma forma. A ideia é você passeio pegar do colégio, né? as sobras assim, e das sobras mesmo, das renegadas, das excluídas, das redes prisioneiras, você construir um exército de super soldados, assim, sabe? E o filme colocar logo nesse lugar, assim, que é uma ressignificação de um contexto de violência, de certa forma de abandono no coração da África, uma relação ali mediada por a descoberta de uma filha que é originada, que tem na sua origem a questão do estupro, né? Eu acho que é uma forma bastante sagaz de trabalhar esse feminino brutalizado em uma outra direção, assim. Eu achei sagaz isso do texto, assim. E essas interpretações são, eu acho, todas magistrais, assim. Tipo, até núcleo mais novo, assim, acho que elas estão muito bem. E claro, assim, é muita grana, né? Uma produção hollywoodiana, não é qualquer coisa. Mas, não sei, né? Não é sempre também que só porque tem muita grana, dinheiro Muito então, pelo contrário, às vezes. Então, eu acho que nesse sentido o filme chega muito lá, assim. Eu curto. Eu curto bastante, assim. Muita grana pra fazer merda também. Às vezes a gente tem que levar isso em consideração, né? Tipo, quando é merda, a merda também fica monumental, assim. Então, tipo, eu acho que tem muito esse rolê de ser novelão, porque eu acho que as forças não estão tanto na imagem propriamente dita, ela tá mais no texto, digamos assim, tipo. Tanto que eu acho que tem tanto o núcleo de quem criou a história em si, né? Tipo, vi nos créditos, e quem criou o roteiro, assim. Então eu acho que o texto ele acaba sendo eu acho que bem mais encorpado que a direção em si. E a direção ela vem no sentido de, tipo, reforçar e criar uma plataforma para a história em si, tipo, pro texto, né? E eu acho que isso não é necessariamente ruim. Eu acho que especialmente pro público brasileiro isso é interessante que ele seja novelão, assim. Tipo, tem um aspecto educativo, assim, ao mesmo tempo que talvez não seja esse o meu rolê, né? Não significa que ele não tenha a sua potência, assim, tipo. Então, ele tem um compromisso de criar um núcleo ali, tipo, um alívio cômico, digamos assim, né? Tipo, às vezes me vem um pouco meio assim, porra, precisa disso mesmo, tipo, no momento, especialmente de uma personagem, assim, eu acho que às vezes ele quebra muito sem necessidade, assim. Quebra muito a dramaticidade que a parada possivelmente poderia construir, sabe? Porque vem um alívio cômico e tal. Mas, e assim, as imagens, elas têm uma parada ali, mas eu acho que, reitero, eu acho que vai mais nesse sentido de suportar uma coisa do que em si ele criar um impacto, sabe? Tipo, não sei. Eu fico pensando também, você falou das imagens do filme, algumas coisas na minha cabeça. Eu gosto muito da decupagem desse filme, sabe? Eu gosto das escolhas de Tem cara cor de também. gostar. Gosto das escolhas de cor também, assim, tipo, eu acho que aquela coisa de você privilegiar certos tons de marrom, salmão, assim, não sei, são sempre tons desérticos, vai, quase sempre, né, uma textura meio seca, assim, sabe, mas vai ali do sépia, um salmão vermelho, vai pro marrom, assim, mais forte, eu gosto disso, até nas armas também, elas são meio, sabe, uma textura assim meio de ferrugem, assim, muitas vezes, não sei, eu acho que isso com trabalho de luz e de caracterização dá uma coisa legal. Ao mesmo tempo que é o tipo de caracterização que não é, por exemplo... Eu me incomodava isso um pouco, assim. Por mais que fosse uma história retirada de quadrinhos, voltando pra Pantera Negra, me incomodava um pouco esse excesso de eu chamo de waldnerização, né? Até é difícil falar. Que é você deixar tudo com um brilho, uma cor, sabe, tudo muito colorido, metalizado, meio futurista e mágico. É chroma key até na bunda do Pantera, né? Exatamente. Ali eu acho que tipo, teve um trabalho de cenografia. Assim, uma coisa mais. Teve um trabalho de arte e cenografia que ele meio que tipo, tentou ali, né, velho, não ser uma parada tão lavada quando tirar tipo, o filme, a marvelização do rolê, assim, né? Tipo... Eu acho, cara, eu gosto, assim, sinceramente. Eu fico pensando no filme agora, e agora é o pós mesmo. Durante o cinema, assim. Eu me lembro que chegou o filme perto do final, e você falou do final, né? Que deu uma cortada, assim, isso é muito explícito pra mim. Acabou o dinheiro. Não, eu acho que não sei nem se acabou o dinheiro. Tipo assim, cumprimos nossa missão. Vamos lá, galera. Só que assim, ali nos 1 minuto e 40 do rolê, 1 minuto e 40 não, vai, 2 horas. O filme tem 2 horas e 15, mais ou menos.
Então, vamos dizer, 1h50. Eu tava disposto a ver aquele filme ainda. Se fosse Um Coração da Valente, Um Gladiador, esse filme de 3 horas, eu via, sabe? Eu tava empolgadão no filme ali. Aí começa aquela trilha, tipo, Sessão da Tarde. Vai acabar do nada, assim. Que depois daquela batalha lá que vão libertar lá as manas que foram presas, começa uma situação, tipo... É tudo trilha sonora, tipo... Tá fechando a historinha, sabe? Aquele negocinho meio... Vai acabar aqui! E começa a correr umas coisas, tipo, você tá vendo, tipo... você não precisava correr. Que eu acho que é muito típico, assim. Mas eu, dentro do cinema, tipo, aguentava mais 1 hora, assim, de boaça, nem tava sentindo. Eu tava realmente, assim... Sabe quando você tá engajado na porra do negócio, fica... Caralho! Sim, foda-se! Wakanda Forever, foda-se essa porra! Tipo, até me empolgando muito, assim, no sentido mesmo de estar, digamos, investido numa história que tem, por predileção, te envolver num todo ali narrativo, clássico, sabe? Que te embriaga dos sentidos e te deixa preso naquela caixinha mágica pra você ficar naquele mundinho. Mas depois, passado esse momento ali do êxtase do filme, tipo, me vieram algumas coisas que, cara, eu fico colocando, aí voltando pros problemas, né? Eu fico, tipo... Cara, não é pouca coisa tu fazer uma história sobre escravização, sabe? Sobre você... Ali, o berço da história em que você colocava corpos para passarem por todo um processo de desintegração, desidentificação, sabe? Em relação ao seu território, suas perspectivas cosmológicas, suas perspectivas existenciais, enquanto povo, ser trasladado para o outro lado do continente para fazer trabalho, assim. Único e simplesmente escravo até a morte. Não é pouca coisa você construir essa história e você, sei lá, não ter certos cuidados, sabe? Tipo, você perder de vista certas sutilezas que mudam a cara, assim, do filme, da mensagem do filme como um todo. Eu acho que é o tipo de questão que é um comprometimento de produção e talvez um comprometimento matricial, quer dizer, da onde esse filme vem. É irônico usar o termo matricial, vai. Mas, porque o filme tem essa pegada muito positiva, que eu acho, né? De colocar uma sociedade matriarcal. Nesse sentido, voltando a dar uma leve porradinha em Hollywood, eu acho que é um vício, assim, de produção você fazer tramas, né? Que querem dar algum tipo de protagonismo a algum grupo minoritário e colocar eles meio que pra brigar entre si, né? E eu acho que isso, enfim, já comentei no início do podcast que isso é um tema em Pantera Negra e parece que vai ser um tema no segundo, né? Também. E nesse eu acho que é forte você colocar... Primeiro uma versão histórica, né? Entre os reinos de Oiá e o de Daomé, né? Que na verdade... Oió, obrigado. Oió e Daomé, que na verdade parece que historicamente era o de Oió que tinha uma política de resistência em relação ao tráfico negreiro, não o contrário, né? E o filme ele endossa muito, ele passa muito pano para o debate imperialista colonial, assim, muito. Ele coloca muita carga sobre, sei lá, tipo, escravizar ou não pessoas negras e corpos africanos em uma briga entre as tribos ali, sabe? Uma decisão que se resolve na África, como se não fosse uma imposição, cara, política, concreta, material, da Europa, assim, sabe? Como se não fosse uma questão da formatação, da fabricação mesmo, de conhecimento, saber, epistemologia, visão de ser humano, que a Europa estava produzindo naquele momento, assim, que a religião estava produzindo naquele momento, em relação aos corpos africanos, sabe? E a forma com que o filme escolhe construir um antagonista, que é preto, brutalizado, estuprador, e aí colocando o contraponto colocando o contraponto em relação ao que eu tinha falado de como o filme trata o estupro em relação às mulheres. Extremamente assim, sanguinolento e foda-se, vou vender mesmo os pretas e dane-se tudo. Eu acho que é um bocadão problemático, assim. Tipo, sabe o papo errado? Quando chega no papo errado, assim, tipo, tu fica... tipo assim, legal fazer um filme que 90% da equipe é preto, vão pagar preto, encher o cu da galera de grana, assim, pô... figuração, a galera precisa de trabalho, precisa de emprego. Então é legal, assim, também ver na imagem, assim, você vê, putz, esse filme teve 95% dessa galera, acho que eu vi um branco, falei, porra, tem mais gente proporcionalmente preta e branca do que o Black Panther, assim. Sempre comparando com o Black Panther, porque por enquanto acho que a gente tem comercialmente como referência de filme de ação preto. E é bom, assim, fazendo um contraponto pro Pantera Negra, esse filme só existe por causa do Pantera Negra. Ponto, assim. Então quer defender Pantera Negra, defende até a morte. Eu gosto do filme, por ter criado essa condição de mercado. Mas, por outro lado, enfim, tem todas essas questões de representação e tudo mais. E não sei, tipo, por mais que seja bom todo esse rolê de você conseguir construir uma história fechada em África,
falando de reino africano, empoderamento feminino, com você, ao mesmo tempo, assim, o filme ele não viaja em alguns sentidos, tipo, eu acho que as cenas de ação elas são operacionais, elas também não colocam elas, tipo, danos mortal maluco e tal, tem um comprometimento meio realista, vamos dizer, assim, com as próprias construções de ação, assim, sabe? Por mais que isso tudo seja muito interessante, eu acho que tem um lugar político que é, repito, de um tipo de comprometimento existencial dos próprios Estados Unidos, assim, sabe? E como eixo de produção do Ocidente, de audiovisual, de produção de imagem, que impede essa galera de colocar o coração das tensões do filme no lugar da posição imperialista europeia, branca, o que seja, cristã, sabe? Que não vem de separações da África, assim, em si. Claro que também, eu acho que você comentou isso, eu acho que é um comentário super sagaz, assim, super assertivo. Que é você falar, olha, a África não era uma utopia negra, até porque as pessoas não se viam assim, não existia essa concepção unificada de brancos e negros como a gente entende hoje, assim, uma questão de sei lá, globalização, não sei, o avanço dos próprios fluxos humanos pelo mundo. Então existiam questões, existiam guerras, existiam vários rolês, assim como na América, assim como na Europa, mas acho que tem que balancear isso de maneira, querendo uma certa responsabilidade política, já que o filme se coloca uma posição meio adulta, uma posição, quer dizer, mais adulta em relação à Pantera Negra, por exemplo, uma posição anti-Hollywood, você vê aqueles vídeos que viralizaram da Viola Davis vai ao cinema, a única forma de você dizer para os produtores hollywoodianos que nossos filmes podem ser protagonizados por mulheres negras é você pagar por esses filmes, como se a Hollywood não fosse racista, Não, como se a Hollywood não fosse escrota por ela mesma, sabe? Uhum. Apesar de tudo isso, eu vejo algo de bom em tudo isso, né? Nesse contexto. Aquele negócio, né? Tipo, cara, não entendo esse tesão de rico de salvar o mundo ganhando dinheiro, tá ligado? É um pouco isso, assim, tipo. Mostre pro sistema que ele pode ganhar dinheiro com você também, sabe? Tipo, cara, porra. E é engraçado, eu acho que, tipo, de alguma maneira, produtores, tipo, que estão na periferia da imagem no próprio Estados Unidos, né? Convenhamos, tipo, essa Hollywood também não é homogeneizante, assim, né? Mas eles, ainda assim, tem um lugar meio que, tipo, vamos disputar o lugar do mercado, né? Porque, de alguma maneira, a gente precisa mostrar que, justamente, a gente também tem capacidade de criar, de gerar dinheiro e tal, e aí vamos investir em nós, assim. Tipo, ainda tá nesse lugar, né, tipo, do mercado, digamos, liberal, né, de vamos disputar a democracia, né, vamos disputar a democracia liberal, né, que tipo, recompensa quem dá resultado, digamos assim. E aí, dentro desse cenário, assim, tipo, você tem um certo lugar de, tipo, de se colocar nas narrativas ainda de um outro povo, né, digamos assim. Porque, tipo, nós, pessoas racializadas em diáspora, não estamos na mesma realidade de pessoas que estão no território, né? Tipo, mas a gente constrói lugares que são do território, que território africano no caso, né? Que sim, dizem respeito à nossa história e tal, mas são contextos diferentes, assim. Mas, tipo, como você disse, qual que é a dificuldade de se assumir no seu lugar, né? Tipo, digamos assim, tipo... Eu acho que a gente que tá, talvez, na periferia do capitalismo seja menos assim, sabe? Porque a rapaziada do cinema, tipo, periférico, tipo, assume sua própria realidade, fala do lugar onde vive, né? Tipo, fala do seu próprio ambiente, mas, tipo, os Estados Unidos, de uma maneira geral, tipo, e sendo generalizante mesmo, tá, tipo, tem acho que essa crise estética de ter que olhar pro outro, né? Porque, tipo, de alguma maneira existem problemas, esses problemas ainda são graves, né, de pessoas racializadas, mas a gente ainda tá nesse lugar de se colocar nesse lugar de quem é mais fudido ainda, porque a gente já tem uma certa esterilização, né? Só que a gente sempre lança esse olhar sobre o outro, né? Então, tipo, é uma coisa que, tipo assim, é interessante, eu acho, tipo, a certo nível, mas também eu acho que o filme também não foge de total, sabe? Tipo, ele fala assim, tipo... e ao mesmo tempo, eu acho que é importante que essas narrativas não sejam análogos ao real, ou não se proponham a ser análogos ao real, sabe? Tipo, porque se for análise análogo ao real, eu leio o livro de história, caralho. Eu quero imaginar outras ficções possíveis. Eu quero uma parada que me... Tipo... eu, pessoalmente, não tenho nenhum tesão numa parada que seja...
tipo, seja um filme de ficção que tenha um certo compromisso historiográfico. Eu só acho que você tem que tancar a responsabilidade, então, de você assumir que isso é uma ficção e que você saber que essa ficção é o mal do mundo. Eu acho que o filme, de certa maneira, faz isso. Porque isso aí, talvez até sendo contraditório, em certo nível complementando o que você fala, tipo, eu acho que é interessante, ainda que talvez sejam posições que deveriam ser trocadas entre os reinos, né? Tipo, ter esse lugar meio que esse pré-panafricanismo, né? Tipo assim, que é citado algumas vezes no filme, talvez não enfatizando, mas eu acho por uma escolha estética de focar no continente africano, e talvez compreendendo esse embate e talvez reflexionando sobre ele, seria tipo assim, porra, a gente tá aqui brigando com pessoas que são nossos irmãos, ainda que isso historiograficamente não seja dado essa medida, né? Tipo, isso é um brigando com nossos irmãos para que no final todos nós sejamos escravizados, assim, né? Tipo, por que isso, né, família? Tipo, eu acho que isso é um ponto interessante do filme, no sentido de que, tipo, é uma sinalização de, cara, talvez nós, povos racializados do mundo, isso não é uma coisa dita, desculpa o microfone, não é uma coisa dita no filme, mas é uma coisa, principalmente não é dito povos racializados do mundo, talvez seria mais povo preto do mundo, né, em diáspora, inclusive. Tipo, a gente sabe onde a gente vai dar, né, tipo, não um filme que tá fechado em si, fechado em seu próprio tempo da mise-en-scène. Ele meio que, tipo, rapaziada, todo mundo sabe o que deu, né? Então, tipo assim, é legal a gente olhar pra trás e, tipo, e ver assim... Super. E se, né? E eu se gosto disso no final. A gente tivesse essa possibilidade aqui, né? Eu gosto muito disso no final, que é o seguinte. Mas só um porém. Tipo, eu acho que, de fato, esse negócio da trilha ser um pouco apelativo, tipo assim, sintam isso, rapaziada. Não é uma trilha que dialoga no filme, mas ele é mais meio que pra corroborar. Eu gosto da trilha. O final que me irritou, porque era muito explícito, era tipo assim, tamo fechando, sabe aquela trilha de tamo fechando? Não, estamos fechando, sintam isso e vamos embora. Liga a luz do cinema, mete o pé. Então, tipo assim, cara, o filme, ele é picotado? Tudo bem. Tipo, esse é caráter da montagem do filme, esse é caráter de Hollywood. Já entendi isso, tá tudo certo. Vamos que vamos naquele pique, vamos considerar essas limitações, né, e essas características de linguagem. Mas, tipo assim, o final ele acaba, tipo, abusando dessa trilha. Ele meio que fecha meio, tipo, cara, sério, tipo, se você acha que eu conseguiria ver uma hora de filme ainda, tipo, eu acho que ele já tinha que acabar uns 30 minutos antes, sabe? Você achou ele longo? Eu achei não só ele longo, tipo, eu achei que ele é muito dispar, tá ligado? Em desenvolvimento de até... isso sim. E até esse momento do, tipo assim, precisamos fechar os arcos. Aí precisamos fechar os arcos e assim, fechou. Abrimos pra uma possibilidade de segundo filme. Valeu, rapaziada, o último plano foi uma coisa assim... acabou. Porra, nem lembro desse último plano aí. Esse último plano foi um plano assim, tipo... Qual foi o último plano? Um plano geral, todas elas, tipo, de costas, né? As três. É engraçado, né? Porque é um filme que se propõe a se, tipo, tratar de coletividade e depois termina com as três principais, digamos assim, né? As que não morreram. E aí, tipo... E um plano geralzão assim... Crédito, acabou, valeu. Eu adoro esse crédito que entra assim. Não, o crédito até assim. E aí, tipo assim, esse é o problema, saca? Não é nem o filme ser grande, se ele ser longo. Mas, tipo, quando ele começou a fechar o arco, foi um arco fechado atrás do outro. Foi. Te amo, mãe, tá ligado? Te desculpo, te perdoo. Tipo, e eu fiquei assim. Sendo que a construção tava num outro tempo, apesar do filme ter uma montagem diferente. Esse que é o meu ponto. Então, eu acho que esses dois pontos de montagem do último terço do filme e desse abusar de trilhas, meio que, tipo, não comprando a potência das próprias imagens, eu acho que ficava meio... E, de fato, as imagens poderiam ser melhor construídas e ter uma trilha que fosse menos apelativa para construir um tom. O filme, ele tem capacidade narrativa de ser esse lugar, sacou? E ele escolheu não ser. Mas, em compensação, eu gosto como ele... Tipo assim, ele é uma boa catarse final, né? Talvez ele poderia ser feito num outro tempo e tal, mas ele ali,
Ele hesita de propósito eu acho que ele é e mais, depois ele vai. Eu acho que ele é até mais do que uma boa catarse. Tipo assim, talvez... vamos lá, se contradizendo, né? Assim, eu tô compartilhando impressões, sendo muito franco, tá? De quem saiu e depois ficou assim, com o filme na cabeça. Só que esse gesto de ficar com o filme na cabeça, já é, primeiro, o gesto de um filme que te toca e te mobiliza no momento que o Brasil tá caindo aos pedaços, só pensar sobre alguma coisa que não seja o Brasil caindo aos pedaços. E a vida tá uma merda. Esse é um ponto. E outra coisa, é bom reforçar que, tipo, dentro do cinema, eu tava, tipo assim, engajadão no filme. Aliás, a trilha sonora do filme eu acho que é um mérito legal. Assim, tem momentos que você fica pensando, putz, será que não é muito repetitivo esse negócio de você fazer trilha na África? Oh, yeah! Sabe? Mas assim, cara, eu fico arrepiado, eu gosto pra cacete. Eu fico tipo, uou, yeah, vamos, sabe? Eu me engajo ali na hora, ali eu tô dentro. E eu acho que é até melhor do que, por exemplo, um Pantera Negra da vida. Porra, muito chato, né? Ficar toda hora dando porrada. Dando porrada dos caras. Que às vezes, tipo assim, vamos meter um rap aqui, do nada. Por quê? Não sei o quê. Claro que combina, é um filme de quadrinhos. Mas assim, eu gostei dessa pureza, assim, tipo, ficar ali no jazz, ali no tradicional, uma trilha mais energética. Eu gosto disso no filme. E outra coisa, tipo, com exceção de algumas coisas que você vai vendo depois mesmo, eu, pelo menos, na hora, por exemplo, o personagem brasileiro, que é o personagem mestiço e tal, eu acho que ele tem uma importância simbólica no filme, ele tem a importância de ter um personagem que é um meio termo ali, que vai fazer piada de pardo. Eu vou fazer piada de pardo. Cara, a revolução será parda ou não será? Tipo assim, eu falei assim, cara, vamos lá, Pardolândia, rapaz. Eu achei engraçado, sabe o quê? Que ele aparece quase sem roupa e ele está sem pelos, raspadão. Quem em 1880... É o pardo perfeito, né? Não, quem em 1820 raspado... Por favor, levanta a mão. Levanta a mão, quem... Não, é engraçado que... Não, por favor, mano. É a antítese do pardo. É Hollywood tá pura. Isso, é a antítese do pardo. Não tem a degeneração das raças a partir do pardo. Ali não, é tipo... Caralho, o pardo, a supremacia parda. Ele era bonitão, né? Ele era bonitão. Tipo assim, mas acho que era meio... respeitado pelos brancos, né? Pseudo-respeitado pelos brancos, desejado pelas negras, tá ligado? O pardo tava nesse lugar assim. Mas eu acho que ele era muito fake, mano. Tipo assim, não, calma. Vamos lá. Pensando depois, fake. O cara parecia um bonequinho, assim, sinceramente, tá? Lindão e tal, raspadão, enfim, várias coisas. Casa comigo, do nada. Em termos de roteiro, eu achei super mal colocado. Tipo, não, quero casar com você. Peraí, eu tenho 20 anos só, calma aí. Tenho 18 anos. Não, sem pensar que, tipo, na minha percepção... Tem só 6 anos de idade, cara, peraí. A atriz parecia ter tipo assim, uns 10 anos a menos que ele, tá ligado? Pô, tudo bem, essa construção... Mas era assim, cara, a galera casava... Caetano Veloso... Não vou trazer essa discussão aqui no podcast. Vamos meu cortar Deus, isso aí. Amigo, meu Mano, Deus. Caetano Veloso, sei lá o que. Meu parceiro, foda-se o Caetano Veloso, né? Tipo, mas assim, Caetano Veloso. Caetano Veloso, se você ainda quiser patrocinar a gente, sem Fica problema vontade, nenhum. cara. A gente corta essa parte aqui e bota tira no podcast. depois, foda-se. Mas assim, isso já ficou um pouco... Eu nem sei qual é a treta, tá? Mas não quero saber também não, passa. Não precisa, a gente vai cortar essa parte aqui e foda-se. Duvido que eu vou contar. Mas enfim, cara, pô, isso também ficou assim. Esquisito, um pouquinho esquisito. Mas tudo bem, pardo, né? A revolução será parda. Eu esqueci. Desculpa, tô Não, tudo bem. E aí, tipo assim, no cinema, no filme ele tinha uma função que eu acho que era muito clara, então tudo bem. Ele era um cara meio morno, meio sem graça, que tinha uma função ali simbólica de ser entre pretos e brancos, fazer um comentário, uma perspectiva de um cara... Eu acho que ele era brasileiro, sei lá. É brasileiro. Então eu achei legal. Falei, pô, um brasileiro. Que aliás, o autor não era brasileiro, né? Mas enfim. Nem o outro que era branco também. É novidade, Hollywood. Mas assim, pensando depois, personagem meio bunda. Personagem meio bunda, assim. Refletindo um pouco, assim, meio aguadinho, assim, umas coisas meio esquisitas. Acho legal quando no final ele faz aquele gesto, tipo, não vou matar o branco, não vou deixar matar. Acho excelente. Eu acho legal também que no final tem essa parada dele ficar junto com ela. Achei nada a ver, assim. Ele meio que dá a entender que ele fica largadão ali na África, mas ele que se vira, assim. Dane-se, valeu, beijo, tchau. Não, na verdade, o que ficou pra mim é que, tipo, temos que ir, tipo assim, foda-se também, eu não quero saber. Cara, sinceramente, se, tipo assim, se corta e não aparece o que acontece com a pessoa, foda-se pra mim, sério. Ai, mas o que aconteceu? Mano, isso aqui é cinema, eu ia falar no final. Eu acho isso excelente. Cortou... Não é importante pra trama.
Eu adoro esse Drive My Car. Não é importante pra trama? Foda-se, nem existe mais, mano. Drive My Car foi muito Por isso que nesse negócio de novela, eu acho que nesse ponto ele é muito... Ai, mas o que acontece depois? Eu entendo que tem gente que quer saber o que quer acontecer depois. Pra mim, foda-se, tá ligado? Então se o moleque matou... Cara, o que importou pra mim é matar ele, cara. Comer areia o traficante de escravos. Pra mim, aquilo dele foi excelente. A evolução vai ser parda. Foi bem bom, porque ele era muito assim. Ele tinha até uma estética meio. No Brasil, ele seria um clássico tocador de violão na Santa. Como é que é? Santa Teresa. Santa Teresa, aquele carinha tocando MPB assim, sabe? É isso. E eu achei legal, assim, tipo, o final, porque ele era meio assim, não, eu sou colonizador, mas não sou, tô aqui. Ele, cara, o filme, eu acho isso escroto. O filme coloca ele como se ele fosse um carteiro, assim, um carteiro viajante. Bem recebido, tá ligado? Ele é o coração da parada, assim. Mas beleza. E aí, tipo, eu ia comentar uma coisa do final, assim. Apesar dessas questões que eu acho que são, assim, essa trilha que no final dá uma pasteurizada ferrada ali, fica um negocinho meio... Mete uns instrumentos clássicos de sessão da tarde, tipo, vamos finalizar. Apesar dessas correrias toda, a minha ressalva em relação ao filme como um todo, isso é uma coisa que eu vim pensando no caminho pra cá, é que, cara, se eu, por exemplo, fosse fazer aquelas cenas na areia, sabe? Aquela cena de ação em África. Eu não sei se eu ia fazer uma performance tão nipônica, sabe? Como eu acho assim? que o filme tem... Nipônica, essa coisa meio... Tirando as lanças, que eu acho que tem um trabalho de, sei lá, estudo de como lutar com lança, o filme tem toda uma forma de batalha meio quase espadas... Não sei, é muito ocidental, entende? Tipo, a construção de batalha, a construção o conceito de luta mesmo, assim, sabe? De ação, assim, de composição, sabe? Eu não sei, eu acho meio... esteticamente meio... O Pantera Negra tem uma coisa parecida. Esteticamente uma coisa meio... Será que, tipo, o estilo de guerrilha, de areia na cara e facada na garganta, era assim mesmo? Tipo, a forma de lutar? Não sei se o filme se debruça. Quando o filme faz uma parada que é colocar um negão ali, tipo, o vilão máximo do filme, beleza? Eu fico com dúvida do que mais ele tá me enganando, assim, sabe? Enquanto... Um filme que tenta se vender como um épico histórico, assim. Ele tenta fazer isso. Essa questão, né? Que ele falou, não, sou uma alegoria, vocês estão me levando a sério demais. Não, eles colocam uma posição madura, cinematográfica ali, alto prestígio, algum tipo de ensaio de reconstituição histórica. Então quando eles se colocam nessa posição, meu filho, eu vou macetar. Ou você se leva a sério e vai até o final, ou eu vou cair em cima de você. Foda-se. E aí, porque tipo ele assim, se propõe a ser isso. Então a gente fico pode julgar justamente porque ele se propõe. Exatamente. Então eu fico pensando, putz, essa luta tá legal, a montagem, pô, deixa tudo bonitinho, a direção, tipo, funciona, assim. Mas será que a forma de batalha, tipo, eu vi alguns filmes que fazem eu repensar, tipo, se um cara em África, preto, com espada, luta daquela forma, por exemplo. Só pra dar um exemplo, assim. Tipo, acho que o filme compensa Quais referências você tem, por exemplo? Porque eu acho que me falta, tipo, esse gênero, tipo, referência de porrada, socorro. Porque realmente parece que a gente tá vendo qualquer outro filme de porrada. Eles se esporram da mesma maneira que mas não é só porrada, assim, é uma questão. Porque parece que é uma questão pequena, vai. Não é porque o filme é de gênero, então a forma de ação também é importante. Mas, por exemplo, a própria direção do filme. Eu fico pensando como. É outro lado já, como realizador, se eu. Não sei, tipo, teria um tempo de corte daquele jeito, assim. E aí a gente vai entrar naquele debate, filme comercial, não sei o quê. Eu acho que não afetaria ter um potencial comercial da coisa. Mas eu acho que em algum momento, eu não sei, algumas coisas em termos de linguagem, podia ser, já que o filme se coloca como anti-Hollywood, sabe, ele podia ser um pouco mais ousado, assim, sabe? Lembra que tem um plano da Viola Davis no final, depois que ela se torna a mulher rei, que é ela de costas com um vestido violeta, sei lá, uma parada assim, roxo, bonitão, assim. Pô, deixava 10 segundos ali. Composição top, ela de costas com a mulher dançando no fundo, onde ela levantar e dançar também. Pois é, deixava cara. 10 segundos ali, tranquilão, assim. Tipo assim, uns planos... A imagem, sabe? Lembra quando a imagem pede? A imagem vai... Exatamente. Aí, parece que, tipo, parece uma coisa meio TikTok, tá ligado? Tipo, você vai fazer um Reels, o TikTok, falei de Reels. Sabe que você tem aqueles Reels marcados, tá ligado? Tipo assim, cada 0,1 segundo você corta para um outro plano que você tem que marcar ali com... Você tem que marcar ali com a trilha e papapá. Parece que era isso, assim, né? Tipo, plano, contraplano, plano de apresentação, parará. Cara, tipo, às vezes faltava. Por isso que eu falo que o filme ele aposta pouco no potência dos seus planos.
Tipo, às vezes tem um plano que pede muito e o outro que bunda, e eles ficam no mesmo tempo. Isso. Mas assim, eu acho que é mais do que o potencial linguístico genérico de um plano ou de outro plano. É o potencial de você construir uma estética, já que você está se colocando como contracultural em alguma instância, sabe? Você construir uma estética e anti-ocidental, vamos dizer, né? Mas se colocou mesmo Coloca, nesse lugar, Algrim? Talvez eu seja muito descrente, tá ligado? Eu acho que o filme se coloca. Tipo, essa coisa meio revolução, vamos fazer revolução em Hollywood, né? Claro que são os limites que a gente esbarra na parada, mas assim, não sei, tipo, ver um filme. Vou citar o próprio exemplo afroasiático. A gente tá querendo fazer aliança preto-amarela, né? É, cara? Pantera Negra. É. Não, mas eu ia falar do. O próprio. Eu gosto desse filme pra cacete, cara. Com Tom Cruise, porra. Quer algo mais hollywoodiano que Tom Cruise, cara? Algo mais pastel com Tom Cruise? Não tem. Aí tu vê o filme como O Último Samurai. Cara, o filme tem umas composições que tu fica assim. Uou, cara. Mas Ela tá será que- competindo por uma imagem aí que não é uma imagem exatamente. Mas Tem será uma temporalidade, que sabe? Uma densidade nas coisas que. não é porque eles estão querendo se apropriar de uma certa linguagem japonesa, digamos assim, meio pra contextualizar, tipo, esse lugar do Último mas porra. Samurai? Porra, mas é a copy and paste, né? Tipo, é a copia e Mas não colar. é só isso, tipo, não acho que é uma linguagem apenas não ocidental. Sabe? Eu acho que algumas imagens ela tem por si só. Não acho que no caso do Último Samurai é uma parada de você. A linguagem do Último Samurai não é uma linguagem, digamos, asiática. Não é isso o rolê deles. Composição, quadro, plano, decupagem, não é isso. Mas tem uma questão de você olhar um cinema que se desloca pra ser um épico, um clássico, uma porra assim, e eles colocam numa perspectiva de campo mesmo, sabe? Um outro lugar, assim, tipo, como se certas imagens tivessem um peso que merecessem um respeito, um respaldo para elas durassem mais, para que elas durem mais e tudo mais, assim. Eu acho que isso é importante, assim, tipo... Isso sem dúvida. Cara, sei lá, o filme tem... Enfim, né, eu já tô começando a entrar num rolê de falar muito mais de pontos negativos do que positivos. E a impressão real mesmo, concreta, não foi essa, assim. Foi muito mais... Tipo, eu queria que minha mãe visse, assim. Eu acho que era importante pra ela enquanto pessoa que consome mídia, enquanto mulher negra. Enfim, Eu também queria acho que o filme minha mãe visse. Eu acho que o filme, tipo, tem alguns cuidados, assim, enfim, acho que merece ser mais... merece ser mais elogioso em alguma instância com o filme do que... mais ou menos, é sempre duplo, vai. Eu queria que visse Marte 1 também. Isso, inclusive, vai ser episódio com a gente. Episódio, Próximos gente, episódios Marte. aí. Essa tríade dos filmes da ação afirmativa, né? Esse edital aí, enfim. Mas A gente vai fazer dia de Jerusa também? Cara, eu queria fazer todos, né? Acho que merece. Então vamos nessa. Então você tá querendo porrada, você tá querendo perder emprego. Tá querendo perder emprego, tá tudo bem, vamos Tem nessa. pontos muito bons, acho legal, acho muito importante, acho que são marcos históricos, de alguma forma. É isso, Sim, com certeza. Gente, Acho que a gente estamos chegando aí. Intervalo? Pô, a gente já tem mais de uma Chegar hora. Pra finalizar, então? Finalizado, já. Bom, Você tem outros pontos a trazer? Não. Bom, eu acho que vale dizer, tipo, ainda, só pra fechar, assim, que eu acho que um filme que em diferentes sentidos coloca a posição das mulheres, né, mulheres negras ali em África, num lugar que vai e vem de uma posição, não sei, assim, tipo, acho que o filme trabalha um certo lugar feminista da imagem, assim, sabe? E ao mesmo tempo ele não se coloca num lugar exatamente comum, assim, tipo, não é como se as mulheres, por exemplo, vivessem... elas são chamadas de Amazonas de Daomé, né? Se eu não me engano, assim, também. E aí, tipo, eu tava vendo um vídeo da Asa Nigeri, que eu acho que é uma, enfim, influenciadora, intelectual, preta, que merece muita atenção de todo mundo, se tiver um tempo, dá uma olhada, assim. Que ela tem canal no YouTube, inclusive, e eu acho que faz uns comentários muito, muito perspicazes, assim, inclusive os textos também, sobre, tipo, esse lugar das agogis em relação às Amazonas, assim, que é colocar as mulheres num lugar, tipo, muito forte e de não sei, flerte com o matriarcado em relação à sociedade africana, mas ao mesmo tempo não esvaziar o debate com uma coisa que não leva a lugar nenhum, sei lá, tipo, no caso das Amazonas, por exemplo, elas já eram conhecidas por matar crianças que nascessem delas que fossem homens, por exemplo, coisas assim. Que no filme não tem esse lugar, o filme tem um lugar, inclusive, essa construção da mulher rei, ele tem justamente uma questão de você dizer, pô, peraí, sociedades africanas muitas vezes
tipo, a mitologia, a cosmologia do lugar colocava as mulheres, desde a da construção dos deuses mesmo, da construção dos ritos, assim, em paridade, ou às vezes até em uma outra posição em relação ao sujeito homem e tal. Então por que não aproveitar isso numa história que, não sei, propicie outras visões, assim, sabe? Até pro futuro mesmo, sabe? Até em termos de futuridade, assim. Eu acho que também acaba, essa coisa da mulher rei, né? Acaba retomando tanto essa questão do conselho, né? Eu acho que fica mais dos conselhos dos mais velhos, né? Tipo um conselho de homens e de mulheres, né? Ou que seja lá a construção de gênero, tipo, da época, né? Tipo, esses conselhos teriam o mesmo peso, né? Então meio que, olha, obedecer a lei dos antepassados, né? Que já existia, digamos assim, né? Então se fazia valer, assim, disso e dessa reconstrução, tipo, tanto na questão do conselho quanto na representação. Isso é bem bacana, assim, também, né? No sentido de que isso aponta um caminho, tipo, de coletividade e de meio que reaver referências, né? Tipo, esse volte e pegue eterno, tá ligado? De referências pra gente construir outros futuros, assim, né? Eu acho que não é um lugar cosmético, acho que é uma coisa importante, assim. Talvez uma das coisas que me incomode, sempre que a gente falar de pretos empoderados na imagem, é que é um lugar muito higienizado, sabe? Tipo, as manas estavam com trança, as mulheres tinham cabelo, são guerreiras, mas não eram como por exemplo, Black Panther, que eram, né, carecas, mas aí são outras referências. Também, são outras referências. Se eu não me engano. Mas eu acho que é legal essa coisa, tipo assim, as manas tipo, são guerreiras. Uma trança, e a trança, tipo, às vezes tá meio, sabe, desbotada aqui, porque a trança se desfaz um pouco também, mas, sei lá, cada momento tá com uma trança diferente e como isso constitui um pouco de um trabalho, assim, de corpo, de imagem mesmo, assim, sabe? Que não abandona um lugar de fortalecimento de certas imagens, mas ao mesmo tempo não perde uma sutileza que é do dia a dia, da correria mesmo do corre, tipo, nem sempre pra você ser forte você tá bonito, assim, sabe? Eu acho que tem muito esse lugar neoliberal, consumista, de você criar uma persona preta perfeita que compra os produtos, literalmente cosméticos mesmo, né? Higienizados, essa coisa do limpinho, do cabelo sempre perfeito, 4C tal, com creme tal e tal, usando sempre um debate racial pra vender coisas, né? Acho que o filme tem uma coisa um pouco... Claro, que é questão do tempo também. Eu acho que ele não tem uma necessidade de construir um mundo assim, sabe? Limpinho e tal. O filme não pede pra ser de guerra. Ou, tipo, a gente pode pensar que é propósito... Tipo assim, não é tipo... ele não tem compromisso de construir um limpinho. Ele propõe uma estética... Tipo, ele traz outros elementos estéticos, inclusive de representação, tipo, feminina, né? Tipo... É uma decupagem que valoriza muito, eu acho que, tipo, um primeiro plano, assim, que mostra que elas têm um trapéziozão, velho. Trapézio de tijolo, tá ligado? Isso é maneiro, ombruda, mano. Tipo assim, o que tá propondo a rapaziada? Vamos pegar uns ferros, mulherada, vamos pegar uns ferros, velho. Se fosse um filme do Michael Bay e Zack Snyder, era o primeiro close, era alguém baixando, assim, sabe? E, tipo, baixando assim pra câmera. Dificilmente tem essas paradas, assim. Talvez por ser uma decupagem feminina, tipo, digamos assim, né? Que meio que é propositiva nesse lugar também. Rapaziada, pegar uns ferros, meter a porrada da rapaziada. Tipo, meio que passa assim, né? Cara, essa é a nova estética. Trapézio na orelha e ombrão. Eu acho isso muito foda, tá ligado? Certamente teria um plano, aquele plano da mulher meio que deitada com a mãozinha assim no quadril, fazendo um desenho assim. Exato. E o filme foge desse lugar, assim, foge. Tipo assim, é aquele óleozão, mas é aquele óleozão que, porra, vai peitar comigo, tem certeza? Vai peitar comigo? Porra, bate de frente pra tu ver, sacou? Raça, a raça. É raça? Raça e porrada, tá ligado? Enfim, ao mesmo tempo eu acho que não coloca ela sempre pra enfrentar uns caras que tu fica, pô, será que dá conta mesmo? E aí tu vê que rola dificuldade, mas dá conta, tá ligado? Enfim, acho que a gente tá chegando no final desse episódio. Agradecer a galera que foi paciente aí de revisitar nosso podcast, mesmo depois desse ato meio longo aí que foi necessário. E ao mesmo tempo, não sei, compartilhar a felicidade de estar fazendo essa parceria com o Lab Lunar, Saulo, estar com você de novo. O grande. E poder fazer podcast com mais frequência e estar construindo, né? Debates, reflexões, compartilhando experiências de audiovisualidades outras, sabe, nossas e também nosso olhar com mais frequência, assim, sabe, com mais constância no tempo. Espero que seja possível a partir de agora, a partir de então. Total, assim, é muito alegre, assim, a gente estar aí de volta, né, com todas as inseguranças, às vezes, que a gente carrega, mas entender que esse espaço aqui também tem a pretensão de ser parte do nosso percurso formativo, né, como realizador, né, de cinema, e, porra,
tomara que cada vez mais a gente esteja aí fazendo não só em mais frequência, mas com mais qualidade, mais aprofundamento, que isso nos permita, tipo, abrir o debate para que nossos filmes a gente possa fazer um pouco diferente do que isso que a gente tanto critica, né? Critica no sentido de amplo de crítica, né? Não falar mal em si. Analisa e tal. Tipo, isso tem a proposta disso também, assim, né? Então, primeiramente, agradecer aí, primeiramente, falando no final. E, pô, vamos que vamos, tamo junto aí. E é nóis. Fechou? Fechou. Bons filmes, tamo junto. Bons filmes, tamo junto. Vejam Famélicos quando sair, Lula lá. Brilha uma estrela. Aqui, ó. Tietagem já. Brilha uma estrela. Isso aí, vamos ligar esse ventilador que eu já tô morrendo de calor já. Naquele fim. Valeu. Valeu, Saulo, mais brabo. Nossa.